Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor esteja com você, esteja na sua vida, na sua casa, que Deus abençoe você, que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe realmente, em nome de Jesus de Nazaré. Meu amado irmão, minha amada irmã, diz a palavra de Deus, nos fala a palavra sobre um homem chamado Jó. Você já leu a história de Jó? Leia o livro de Jó. São 42 capítulos, mas nós aprendemos tanto, mas tanto com a história de Jó. A Bíblia diz que havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia Deus e mantinha-se afastado do mal. Um homem íntegro no seu proceder, reto no seu julgamento, temia Deus, ou seja, tinha consciência de que há o Deus no céu regendo a nossa vida, e mantinha-se afastado do mal. Numa época onde havia tanta imoralidade, diz a palavra de Deus que Jó mantinha-se afastado do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas, ou seja, ele teve 10 filhos. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e uma grande quantidade de escravos. Lembrando que naquele tempo havia escravidão, porque ele estava no Antigo Testamento, não no Novo Testamento. Este homem era o mais rico dentre todos os habitantes do Oriente. Dentre todos os habitantes do Oriente, Jó era o mais rico. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, ou seja, 1.000 bois, 500 jumentas e uma grande quantidade de escravos. 10 filhos ele tinha também. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que mantinha-se afastado do mal. Mas a Bíblia diz que um dia Satanás falou assim para Deus: deixa que eu tire tudo que Jó tem e você vai perceber que ele vai blasfemar, que ele vai te insultar, que ele vai perder a fé. E Deus topou o desafio. Deus falou, tá bem, só não toque na vida dele, mas você pode tirar tudo dele. Foi permissão de Deus. Deus levou Jó à prova. Jó foi provado. O homem é provado. Todos nós passamos pela prova, irmãos. Jó também passou pela prova. A Bíblia diz, ainda no capítulo 1, que num só dia, Jó perdeu absolutamente tudo. Um mensageiro veio dizer a Jó, os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles. Lembrando que eram 1.000 bois e 500 jumentas. De repente, apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando a fio de espada os seus escravos. Só eu escapei para trazer-te notícia. Ele ainda estava falando quando veio outro e disse, o fogo de Deus caiu do céu, queimou, consumiu as ovelhas, 7.000 ovelhas, e também os escravos, só eu escapei. Ainda este falava, e eis que chegou outro, olha, terceira notícia, e disse, os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos, 3.000 camelos, e os levaram embora, depois de passar a fio de espada os escravos, só eu escapei. 3 notícias terríveis, tenebrosas. A primeira notícia, Jó perdeu os 1.000 bois e as 500 jumentas. Na segunda vez, as 7.000 ovelhas foram dizimadas pelo fogo. E a terceira notícia terrível, que os caldeus vieram e levaram embora os 3.000 camelos de Jó. Restavam os 10 filhos. Foram 3 notícias, uma atrás da outra, 3 cacetadas terríveis. Veio a quarta notícia. Um servo veio ainda e disse, teus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou de repente do deserto, abalou os 4 cantos da casa e esta desabou sobre os jovens. Morreram todos. Imaginem o pai ouvir essa palavra. Morreram todos os teus filhos. 4 notícias terríveis. Enquanto eram somente os bois e as jumentas, enquanto somente as ovelhas, enquanto somente os camelos, mas agora a quarta notícia. Todos os filhos de Jó estavam mortos, soterrados nos escombros daquela casa. A Bíblia diz, irmãos, que Jó fez. Ele se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça. Depois, caindo prostrado por terra, disse,
Nu saí de ventre de minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Meu querido, minha querida, Jó, ele não blasfemou contra Deus, mas ele bendizeu a Deus. Perdão, ele bendisse a Deus. Ele glorificou a Deus. Por quê? Nós devemos bendizer a Deus sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre. Mesmo que tudo nos falte, mesmo que percamos tudo, mas nós não podemos perder a nossa fé, porque o justo vive pela fé. Diz a palavra de Deus que Jó glorificou a Deus. Ele glorificou a Deus. Vamos bendizer também ao Senhor. Mesmo que você esteja passando por uma prova muito grande, mesmo que tenha sido tirado de você algo muito grandioso, até mesmo uma pessoa que você tanto ama, mas não desanime. Seja fiel, glorifique a Deus. Vai passando pela prova, bendizendo a Deus, porque o Senhor vai honrar você como Ele honrou Jó. No capítulo 42, tudo aquilo que ele havia perdido, Deus devolveu 2 vezes mais a Jó. Que isso aconteça também em você, na sua vida, em nome de Jesus. Breve intervalo e voltaremos com a palavra do Evangelho. Meu amado, minha amada, vamos para a palavra do Evangelho do dia. Está em São Lucas, capítulo 12, versículo 39 ao 48. Lucas, capítulo 12, versículo 39 a 48. Sabei, porém, isto: se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar a sua casa. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Disse-lhe Pedro: Senhor, propões esta parábola só a nós ou também a todos? O Senhor replicou: Qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhes dar a seu tempo a sua medida de trigo? Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando ele vier. Em verdade vos digo, lhe confiará todos os seus bens. Mas, se o tal administrador imaginar consigo: meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não esperar e na hora em que ele não pensar. E o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a verdade de seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. Palavra da salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, lembra que o evangelho de ontem Jesus falava que nós devemos ter os rins cingidos e a lamparina acesa, para que quando o Senhor voltar, encontre os homens acordados, vigilantes, sobretudo na terceira e na segunda e na terceira vigília. E eu explicava que as vigílias são 4 vigílias, das 6 da tarde às 9 da noite, das 9 da noite à meia-noite, da meia-noite às 3 da madrugada e das 3 da madrugada às 6 horas da manhã, onde começa o novo dia. Porque para o judeu, naquele tempo, eles contavam a hora diferente de nós hoje, então o dia começava às 6 horas da manhã. Então, diz a palavra de Deus, é a continuação do Evangelho, Jesus só está falando justamente da sua volta, da sua segunda vinda. Jesus voltará, irmão. Nós não sabemos quando, não sabemos onde. Aliás, onde sabemos? Em Jerusalém. Não sabemos quando e não sabemos o momento certo da volta do Senhor. Em Marcos capítulo 13, Jesus diz que o Senhor voltará, e Ele voltará como ladrão, que vem sem avisar, e assim será. E na carta aos Tessalonicenses, São Paulo nos ensina que ao soar a trombeta celestial, o Senhor Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. Então hoje ele continua contando, falando, exortando justamente para a vigilância, para a preparação da sua volta, da sua vinda. Jesus virá para buscar a sua noiva, a igreja. Nós somos a igreja, nós somos a noiva do Senhor. Então Jesus, ele conta essa história. O administrador, qual é o administrador? Ele pergunta: sábio e fiel, que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhe dar o tempo do trigo à sua medida?
Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando ele vier. Confiará os seus bens, a salvação. E é verdade, irmãos, nós devemos estar em vigilância. Como falei, nós não sabemos o dia, não sabemos a hora da vinda de Jesus. E se ele vier hoje? E se a trombeta celestial for tocada hoje? E se Jesus voltar hoje? Você estará preparado, meu irmão? Você estará preparada, minha irmã, para a volta de Cristo? Para a volta do Senhor? Então prepare-se para a volta do Senhor. Ele voltará. Nós cantamos tanto na igreja, Maranatá, vem Senhor Jesus. Uma vez eu vi uma pessoa falando uma bobagem. Ela dizia assim: o mundo está tão violento que se Jesus vier uma segunda vez, ele voltar à terra, vão fazer com ele tudo o que fizeram e vão fazer muito pior. Bobagem, irmãos. Bobagem que a pessoa falou. Quem fala essa asneira é porque não conhece a palavra de Deus. Por isso que devemos ler a palavra de Deus. Jesus, ele veio pela primeira vez como servo. Primeira vez ele veio como servo. Ele veio realmente como servo, obediente até a morte e morte de cruz. Em Filipenses 2, nos diz justamente isso, que ele não se apegou ciosamente à sua condição divina, ou seja, ser igual ao Pai, mas se aniquilou, anulou, assumindo a carne humana, a natureza humana, semelhante a nós em tudo menos no pecado, como está em Hebreus capítulo 4. Então Jesus, semelhante a nós em tudo. Então ele veio para ser servo sofredor, para morrer na cruz, para dar a vida por nós no madeiro da cruz. Em Mateus 16 fica muito claro isso, quando ele diz que vai para Jerusalém, e em Jerusalém o Filho do Homem vai ser traído, vai ser negado. Mas a segunda vez não. A segunda vez ele voltará com fogo. A segunda vez ele voltará com poder, com o cetro da mão, o cetro da realeza na mão, a coroa da realeza, revestido de glória e majestade, para julgar as nações, porque ele é o supremo juiz. Primeira vez ele veio como servo. Ele morreu na cruz não porque era um coitadinho, porque bastava uma palavra dele e os anjos viriam em seu auxílio. Mas ele veio como servo para morrer por nós na cruz do Calvário. Tal é o amor de Jesus por mim e por você. Deus abençoe, lembrando que estamos em plena semana do Cerco de Cura e Libertação, num clube nacional em Jundiaí. Você é o convidado de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.